A paz esteja com todos, amém? Graças a Deus. Jesus disse: bem-aventurado aquele que vem até mim, bem-aventurado aquele que ouve as minhas palavras, mas bem-aventurado é aquele que pratica. Assemelhá-lo-ei ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha, pois a tempestade veio, a tormenta veio, mas essa casa permaneceu em pé. Meu irmão, eu escuto pessoas o dia inteiro, eu escuto pessoas a semana inteira, e há 25 anos eu escuto lamentos o dia todo, de manhã até de noite. Quando eu pego meu celular, às vezes pela manhã tem 100 e poucas mensagens, e pode ter certeza que 80% disso são lamentos e tristezas e coisas desse tipo. Mas uma coisa eu digo para vocês: bem-aventurado significa feliz, é aquele que vai até Jesus, aquele que ouve as suas palavras e aqueles que praticam a sua palavra. A diferença você vai perceber de pessoas que têm uma frequência de culto, a diferença você vai perceber das pessoas que têm uma vida de devocional com Deus, de pessoas que têm uma aliança verdadeira com Deus em todas essas áreas, porque essas pessoas, elas são bem-aventuradas, elas avançam, com todos os extremos, os apertos, essas pessoas, elas avançam. E essa é a diferença, que a tormenta vem para os dois tipos de pessoas, mas quem avança é esse tipo de pessoa que Jesus falou, que está firmado nele. Você está sentindo a pressão na tua vida nesses dias, terrivelmente? As coisas parecem que não avançam, a pressão está fortíssima. Persista, permaneça firme, porque é uma promessa de Jesus. Você será bem-aventurado, você é bem-aventurado. De alguma forma, de uma hora para outra, a resposta vem e você avança. E daqui a pouco vem uma outra tormenta. Só que aqueles que não estão em Cristo, eles ficam pelo caminho. E você vai perceber isso ao longo da caminhada. Mas graças a Deus que você está aqui. Graças a Deus que o Senhor está livrando você. E isso é a certeza de que a sua vida vai avançar, principalmente com Ele. Abra a tua Bíblia, por favor, no livro de Jeremias, capítulo 1. Lá no Velho Testamento, Jeremias, capítulo 1, a partir do versículo 4, é uma passagem já conhecida. Eu coloquei o título dessa mensagem: A Palavra que Vem. Jeremias capítulo 4, aliás, capítulo 1, Jeremias capítulo 1, versículo 4. A minha tradução, ela diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já te conhecia, e antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Amém? Assente-se, por favor. A vocação de Jeremias, ela é bastante interessante. Nós podemos identificar com ela em muitas questões, pela forma como Jeremias se sente diante dessa vocação, diante desse chamado. Jeremias, ele era filho de um sacerdote, e a sua terra natal, Anatote, que certamente envolvia todo o contexto histórico do que eu vou falar para vocês também. Jeremias se envolve com todo tipo de serviço sacerdotal, todo tipo de serviço de apoio no ministério onde ele trabalhava, ajudando, servindo, mesmo ainda novo. Todo ministério legítimo precisa dessa experiência sacerdotal. Jeremias, ele, na altura da sua vida, ele com certeza esperava receber os utensílios sacerdotais, sagrados em certa altura da sua vida. Mas o que ele recebeu, de um dia para o outro, foi uma missão um tanto pesada para a maioria das pessoas. Ele é chamado de profeta chorão, naturalmente, porque no tempo em que ele deveria receber
talvez para alguns, no entendimento de alguns, honrarias sacerdotais. O que ele viu acontecer foi algo terrível: homens ter os olhos vazados, pessoas sendo algemadas, estupradas, roubadas, mortas, crianças sendo pisoteadas, casas, e tudo que ele conhecia que era para ser, não foi. Então, o livro de Lamentações que ele escreve também é um livro que retrata a dor de alguém que perdeu uma batalha, alguém que perdeu uma guerra. Talvez eu me dirijo a alguém que perdeu uma família, alguém que perdeu a saúde que gostaria de ter, alguém que perdeu um grande amor na sua vida, alguém que perdeu talvez uma conquista que tanto almejou durante tanto tempo, alguém que perdeu uma função que gostava muito, que almejava, que desejava muito, e por algum motivo, alguma coisa aconteceu. Jeremias, ele representa alguém que tinha uma expectativa positiva, uma expectativa lógica, lógico, eu estou namorando já há 4 anos, então eu vou casar, mas simplesmente a pessoa amada chega e fala: olha, não quero mais casar com você, ou descobriu alguma situação. Alguém que trabalhou 25 anos numa empresa e esperava, no mínimo, um acerto, e simplesmente a empresa abriu falência, e entrou todo num processo, e aquela pessoa não teve um acerto, virou em nada. Alguém que esperava no mínimo gratidão dos filhos pelo sofrimento que teve em criá-los, mas na juventude deles já, ou em certa idade, parece que você não tem ninguém. E a solidão, ela domina as tuas falas, as tuas atitudes e o seu comportamento. Jeremias, ele era chamado de profeta chorão, porque mesmo com tudo isso que aconteceu, mesmo ele escrevendo as lamentações, mesmo tudo isso, Jeremias, ele demonstra ali uma atitude que faz toda a diferença, uma atitude de uma pessoa que vence, mesmo quando parece que é perdedor, uma atitude de uma pessoa que é um vencedor, mesmo quando o cenário não está colaborando, porque num período difícil, numa fase complicadérrima dessa, ele toma posturas que nos ensinam a postura que nós devemos ter quando as coisas não são favoráveis. Ele exerceu o seu ministério, ele exerceu a sua integridade, ele exerceu a postura correta, mesmo quando as circunstâncias eram contrárias. Jesus mesmo disse, né? E se você cumprimentar só aqueles que te cumprimentam, que diferença você vai ser? E se você se comportar de uma forma nobre, só aqueles que se comportam de uma forma nobre com você, que diferença que você vai ser? Que tipo de cristão você vai ser? Não há lógica nisso, porque o teu comportamento, ele vai ser de uma forma diferenciada das demais pessoas. Por quê? Porque o que nós temos na nossa vida é o que o mundo não tem, é o que essas pessoas que oferecem esterco na vida têm, mas o que nós temos é diferente do que eles têm. Nós temos vida em nós, nós temos esperança em nós, nós temos solução em nós, nós temos de alguma forma a certeza de que o Senhor é o nosso pastor e nada irá nos faltar, isso é, Ele estará nos esperando no amanhã, isso é futuro, nada irá nos faltar, Ele está nos esperando na outra segunda-feira, em 2026, 2030, Ele estará nos esperando. Mas o Senhor provedor, Ele está no nosso chamado. Presta bem atenção, nós afastamos todo o nosso valor de vida quando nós nos afastamos da onde Deus quer que a gente esteja e na condição que Deus quer que a gente esteja. Dificilmente Deus vai chamar alguém para o ministério, e eu não estou falando nem sobre salvação, eu estou falando sobre o ministério. Dificilmente, é o primeiro ponto que eu quero falar com vocês, dificilmente alguém vai chamar alguém para o ministério que está sentado no sofá enquanto o pastor da igreja está se arrebentando. Dificilmente alguém vai chamar alguém para o ministério, para essa provisão que eu estou falando, alguém que vive de uma forma indiferente, que viva só para si mesmo. Dificilmente Deus vai chamar alguém para o ministério que não esteja nem aí para as pessoas,
que queira vanglória apenas. É razoável que Deus separe pessoas para o ministério que já estejam envolvidas no ministério, de alguma forma, que estejam envolvidas na casa sacerdotal. Deus levantou Jeremias em um tempo excelente. Ele foi levantado por Deus no reinado de Josias, um reinado favorável, onde a idolatria ela foi combatida. O povo de Deus experimentou um bom nível de adoração. O povo de Deus experimentou avivamento. O povo de Deus experimentou os bons sentimentos, a sensação de vitória. Não só a sensação, mas a própria vitória. O povo de Deus, ele teve um discipulado do que é o sabor da estrutura e de tudo mais. Só que, como acontece em nossa vida, aconteceu também na vida de Jeremias. O reinado de Josias durou apenas 18 anos. Apenas isso. E esse é o segundo ponto que eu quero destacar. Essas pessoas, essas fases maravilhosas na nossa vida, elas duram um momento na nossa vida. Elas não estarão com a gente a vida inteira. Porque se você parar para pensar, Josias, ele teve 18 anos de reinado, mas o ministério de Jeremias durou 41 anos. Foram 41 anos de uma missão profética, 41 anos de resistência, 18 anos de estímulo, de embalo, de alegria, de cuidado, de avivamento. Mas o ministério dele durou 41 anos. E nesses 41 anos, você vai vendo pessoas desistirem. Nesses 41 anos, você vai vendo pessoas traírem. Nesses 41 anos, você vai vendo pessoas perdendo a visão. Você vai perceber pessoas retrocedendo, tendo o seu nome alterado, começando com gás, começando determinados, mas de repente abandonando, fraquejando. Mas a minha palavra para você é: em nome de Jesus, você não vai parar, você não vai retroceder. Em nome de Jesus, você precisa entender que é Jeremias, quando se trata de resistência. Chore, mas continue. Mesmo sofrendo, mas continue. Mesmo até o próprio rei sendo infiel, sofrendo as consequências e o povo pagando por isso, você continua fiel, você continua firme, você continua leal, porque você tem gratidão de um filho consciente. Sabe de onde Deus te livrou, sabe o que Ele fez nascer em você e te fez nascer de novo, sabe o que espera você. Meu irmão, presta bem atenção no que eu vou falar. Você não se parece com Satanás. Como assim, pastor? Que bom isso, porque foi Satanás que saiu da sua posição ministerial. Foi Satanás que abandonou o seu ministério. Foi Satanás que era líder do ministério de louvor, vamos dizer assim, aquele que entregava a adoração a Deus. Foi ele que saiu da sua posição. Foi ele que abandonou o seu chamado. Há uma unção de perseverança sendo derramada sobre você todos os dias, para que você prossiga, para que você persista. O versículo 4, ele disse bem assim: veio a mim, o quê? A palavra. Veio a mim a palavra do Senhor. Perceba que o chamado de Jeremias, a vocação dele, não é tão espetacular quanto do profeta Ezequiel. Ezequiel viu os céus abertos, a visão de Ezequiel. Ele teve uma profecia do Evangelho. Ele teve uma profecia da graça que haveria de vir. E hoje em dia pessoas falam cada besteira. Fala que aquela visão dos 4 círculos cheio de olhos, que é onde se mexia junto e coisa e tal, falam que aquilo era disco voador. Pelo amor de Deus, quem conhece um pouco de Bíblia o suficiente vai entender que esses são os 4 evangelhos, que não se contradizem, Mateus, Marcos, Lucas e João, que falam do mesmo Cristo, que de ângulos diferentes, meu irmão, é o mesmo Cristo, o que salva, o que batiza, o que cura, o que voltará. Por isso o evangelho quadrangular, o mesmo Cristo visto de 4 ângulos diferentes. Ezequiel teve visões incríveis,
Mas o chamado de Jeremias, ele não foi tão espetacular assim aos olhos de muitos quanto o de Ezequiel. O chamado de Jeremias, ele não foi tão espetacular assim como o de Isaías, por exemplo, que viu os céus abertos, viu as orlas das vestes do Senhor inundar o templo. Ele viu ali um serafim, que é uma qualidade de anjo diferenciado. Serafim significa ser totalmente de fogo, que vai diante do altar de Deus, com a tenaz, com alicate para isso, pega uma brasa do altar de Deus e toca nos lábios de Isaías, quando ele confessa que não é digno. Mas a vocação de Jeremias é extremamente madura. Ele diz: assim veio a palavra do Senhor. Não teve efeitos especiais, porque quando nós estamos passando pelo estreito, meu irmão, quando você é maduro, você não vai depender de luzinhas assim, violino de fundo para você adorar a Deus, para você louvar a Deus. Quando você está passando pelo estreito e você é maduro no Senhor, você não vai ficar dependendo de pessoas massageando o teu ego aí, no extremo, meu lindo, minha linda. Não vai depender disso aí para que você se levante. Não há efeitos especiais, mas através da palavra de Deus, as coisas vão mudar na tua vida. Eu não estou desmerecendo outros chamados, não é isso não. Mas eu vejo pessoas que estão dependentes, viciadas em efeitos especiais, viciadas em hiperestímulos sensoriais. Meu irmão, é bom ver anjo, é bom você ter uma visão, é bom você perceber as coisas claras assim. Eu lembro um dia que eu estava meses intercedendo e que eu tive uma visão. Eu estava orando no terreno e eu tive uma visão de umas hienas na frente do terreno da igreja, cachorros grandes, que não queriam deixar a gente entrar de jeito nenhum, as coisas parecem que não aconteciam. E eu fiz alguns dias de oração aqui na igreja, teve dia que eu estava sozinho, e de repente eu estava aqui, nessa parte orando, onde é um muro de arrimo, né, onde vai começar a laje ali, onde já começou a laje, aliás, eu andando, orando para lá e para cá, eu olhei e eu vi um anjo colossal, gigantesco, atravessando o terreno, aqui, com uma espada na mão, gigantesco anjo. E eu entendi Deus nos defendendo, o propósito de Deus, porque existe o arcanjo Miguel na Bíblia, quando você estuda angiologia, é uma classe única, e é o anjo que, o próprio nome Miguel significa quem é como o Senhor. Ele defende os propósitos de Deus, é uma classe de anjos que defende o propósito de Deus. E eu descansei no que eu vi. É muito bom você ter uma visão, é muito bom você ver algo espetacular às vezes. Porém, meu irmão, 90% das vezes você não tem nenhuma palavra de incentivo. Você não tem um estímulo humano ou alguma coisa desse tipo. É só a palavra de Deus, o chamado de Deus que vai ecoar no teu peito. Algumas pessoas, meu irmão, dependem de ter uma visão aos seus olhos e nunca tomam decisão nenhuma. Outros, e boa parte, mentem quando falam: o anjo está aqui do meu lado, o que está dizendo, anjo? Sim, tá. E muita gente totalmente leiga na Bíblia, viciadas em efeitos especiais, esse tipo de coisa, cai como um patinho, como um horóscopo de crente, que na verdade não é. Meu irmão, muita gente quer ver uma bola de fogo saindo raio, quer ter sonho para poder tomar uma decisão, apenas isso, ter um convite de um arrebatamento. Só que um chamado, em grande parte, ele não começa com a bola de fogo, não. Um chamado, em grande parte, ele não começa com a visão de um anjo, ou um homem vindo sentado num cavalo branco e blá blá blá, com a espada desembainhada. Terceiro ponto que eu quero destacar: deixa eu te dizer que os chamados mais consistentes que eu conheço na igreja atual não passaram por essas manifestações, mas passaram pela manifestação de Jeremias aqui. A mim veio a palavra do Senhor, a palavra poderosa, a palavra santa, a palavra gloriosa. Tudo que eu tive com Deus, meu irmão, se fosse depender de bola de fogo, olha, eu estaria totalmente confuso. Tudo que eu tive, tudo que eu tive com Deus, nesses 25 anos até então,
ministeriais, meu irmão, grande parte, 90% foi a palavra de Deus, porque em algum momento da minha vida, se eu dependesse dessas visões e coisa e tal, eu poderia pensar, será que eu vi aquela bola de fogo mesmo? Será que eu vi isso? Será que eu vi? Você poderia ficar pensando uma série de coisas. Se o meu ministério tivesse só como experiência um anjo do Senhor, vindo em um dia de oração, me confrontando, talvez eu pensaria, ei, será que realmente eu estou vendo isso? Será que realmente eu tive aqui? Será que eu não comi muita feijoada e dormi e me debati de noite? Será que não foi uma alucinação disso, daquilo? Porque os desertos que eu atravessei, eu teria pensado que poderia ser qualquer coisa. É lógico que eu sonhei, veja bem o subconsciente, aquilo que eu desejo, blá blá blá. Mas sabe o que faz você sobreviver ao deserto? Sabe o que faz você sobreviver à calúnia? Sabe o que faz você sobreviver à difamação? Sabe o que faz você sobreviver à fome, à escassez? Sabe o que faz você sobreviver à incredulidade, à vergonha, à humilhação? Sabe o que faz você sobreviver à tentação, à doença? Sabe o que faz você prevalecer à depressão? Se fosse só um anjo, você já teria parado. Mas sabe por que eu estou aqui? Por causa da palavra. Sabe por que você está aqui? Por causa da palavra. Porque você está aqui, meu irmão, depois de tanta pancada, porque a mim e a você veio a palavra do Senhor, e a gente não consegue tirar essa palavra de dentro da gente. A gente se agarra a essa palavra. Você está entendendo, meu irmão? Eu lembro do testemunho do Márcio Nascimento. Foi no início da minha conversão, quando eu ouvi o testemunho, aliás, eu li o testemunho dele, naquela época, foi o primeiro CD gospel que eu comprei, e ele disse assim, eu era instrumentista do Paralamas de Sucesso, e eu estava angariando muitos bens e coisas assim, mas eu sabia que Deus estava me chamando há muito tempo, e algo era muito forte, até que um dia, eu estava entrando num avião, e antes, quando eu estava indo para o aeroporto, eu recebi um panfleto, falava sobre Marcos, capítulo 5, quando diz bem assim, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aquilo mudou a minha vida. A palavra veio a mim, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E aconteceu com ele em certa instância, como aconteceu com Moisés, as coisas perderam o sabor ao redor. Ele acabou perdendo o contrato, porque ele não cumpriu o contrato que ele tinha. Ele acabou recebendo multas, perdendo os seus bens, porque ele mudou radicalmente o seu estilo de vida num nível de consagração. Hoje ele é conhecido mundialmente, hoje ele tem uma vida muito estruturada, mas esse processo que aconteceu na vida dele foi um processo de perseverança, porque a palavra de Deus veio ao coração dele. Isso ecoou de tal forma que a palavra foi maior de tudo aquilo que ele estava vivendo. E quando você se agarra à palavra, ela não te deixa. Você não desiste, porque a palavra não desiste. E durante a sua vida, você passou por tantas coisas, sobreviveu a tantas coisas, porque Deus o sustentou com uma palavra. Deus o sustentou com uma palavra que você não conhecia, ou talvez achava que você conhecia, mas o que decidiu, revelou a você. A palavra de Deus, ela quebra as prisões emocionais. A palavra de Deus, ela liberta os nossos sentimentos, ela liberta as nossas emoções. Eu sempre digo, sentimento é diferente de emoção. Sentimento é o que vem de fora e você sente. Emoção é o que tem dentro de você e vai emergir dependendo daquilo que você sente. Cada pessoa sente diferente, mas a palavra de Deus, meu irmão e minha irmã, ela vai sarar a forma como a gente sente. Tem gente que não pode falar nada, tem gente que não pode chegar, meu Deus, sente tudo, é machucado por tudo, não é? Mas a palavra de Deus pode curar o sentimento, a palavra de Deus pode curar o emocional. Algumas pessoas parece que o seu emocional, somente coisas ruins estão emergidas. Mas quando você descobre a palavra de Deus, quando ela vem de encontro à tua vida, o que é esperançoso emerge em você, as boas referências, as boas memórias, e você pode pedir para o Espírito Santo, ele se manifestar nos seus sentimentos, se manifestar nas suas emoções, curar a tua vida, curar os passos que você dá, as impressões que você tem da vida, as referências erradas que você tem.
A palavra de Deus, ela quebra as prisões emocionais. A palavra de Deus, ela liberta você da forma de sentir terrível assim. Ela não é anestesia de fim de semana. A palavra de Deus é cura para a vida inteira. E só anda no escuro quem não é esclarecido pela palavra, quem não busca a palavra. Só está em trevas onde não há direção. Você só vai ver direção aonde há luz. Jeremias, você está sendo amassado como barro. Jeremias, você está sendo preparado, Jeremias, para receber o que eu tenho para você. Às vezes a boca tem que ser mais larga. Eu sou um boca aberta. Às vezes a boca ela tem que ser mais curta. Às vezes o vaso ele tem que ser bem grande. Às vezes o vaso ele tem que ser pequeno. Por quê? Pela agilidade que tem que ter, pela mobilidade que tem que ter para todo lugar. Tem um vaso, por exemplo, esse vaso aqui, ele deve ter pelo menos aí uns 70, 80 quilos. Para eu trazer isso aqui no colo, meu irmão, não é fácil. Tem um vaso ali fora que deve ter uns 100 quilos, cheios desse jeito. Para movimentar isso é muito complicado. Mas ontem eu peguei um vaso pequeno para dar de presente, com uma planta leve. Pego na mão, levo no... Por quê? Há vasos que tem que ter mobilidade. Há vasos que tem que ter uma posição geográfica. Ele vai ficar ali, ele é grande. Não é assim para movimentar, não. Mas de qualquer forma, Deus está amassando esse vaso para fazer dele como Ele quer. Como Deus amassou ali Jeremias para fazer dele o que Ele queria. E é importante entendermos que a todo momento esse vaso, ele vai ser moldado pela palavra. Os dedos de Deus na minha e na tua vida é a sua palavra que vai nos moldar, que vai nos direcionar, que vai fazer exatamente aquela curva ali, porque tem uma necessidade lá na frente por aquilo que você vai passar. Mas purificado como ouro, o barro nas mãos de Deus, ele tem valor. Triturado como trigo, ele é amassado para um propósito. Meu irmão, sabe por que você continua crescendo em Deus? Porque você tem experiência com a palavra. Você tem experiência com a palavra. Eu estava pronto para me separar no meu casamento, e isso há 22 anos atrás, perto disso. Pronto para me separar, não, antes disso. Eu acho que eu e a Gleice estamos juntos hoje, esse mês de abril agora vai fazer 27 anos. Juntos, 25 anos de casado, eu acho que faz já uns 23, 24 anos. E simplesmente, eu saí caminhar. Estava uma noite garoa, frio, aqueles sininhos na frente das casas, parece de filme de terror, sabe? Aquele filme de terror antigo, tinha uma criança num balanço, cantando uma música inocente, mas você sabe que tem alguma coisa por trás? Ou aqueles sininhos que ficam batendo assim, e daí eu andando naquelas ruas, orando a Deus, Senhor. Eu e minha mulher, nós não nos entendemos, a gente não fala a mesma língua, a gente não consegue ficar perto um do outro sem discutir, a gente não consegue ficar perto um do outro sem tarrismo. Na verdade, nós parece que estamos perdendo o prazer de conviver, não existe condição. Não existe. Eu cheguei em casa, eu dobrei o meu joelho, porque eu cheguei numa conclusão, eu tenho que me separar. Essa foi a conclusão. E eu falei, Senhor, eu entendo que eu tenho que me separar. Eu entendo que eu tenho que me separar, porque eu não estou vivendo algo prazeroso, nem ela, e possivelmente, e falei com Deus ali. E aí, como sempre, terminei a minha oração com Deus, fui ler a palavra de Deus. E eu estava, mais uma vez, lendo o Novo Testamento. E eu estava no livro de Mateus. E no capítulo 2 do livro de Mateus, um versículo que eu sempre passei lendo normal. A palavra veio de encontro, onde dizia no capítulo 2, e José, despertando do sono, recebeu a sua esposa. E aí, quando você vai estudar sobre as crises que José estava passando dentro dele, e que o próprio Deus se manifestou ali para um projeto maior, a nível do casamento dos dois, a nível do não abandono dele, a nível desse projeto que ele não entendia na sua totalidade, mas que ele deveria permanecer e confiar em Deus. Meus irmãos, de alguma forma, aquilo me apacentou mais do que eu possa me expressar ou explicar.
Porque quando eu comecei a estudar depois, esse versículo, a palavra que veio de encontro a mim, veio de encontro a um ministério, veio de encontro a um chamado, veio de encontro a um propósito. A palavra de Deus, ela vem nos momentos mais cruciais. A palavra de Deus, ela vem nos momentos mais difíceis, ou nos momentos mais especiais também para nos apacentar. Eu todo feliz uma vez, empolgado, falei, meu Deus do céu, eu estou domingo a domingo vivendo as coisas, igreja, pessoas assim, assado, eu realmente estou cansado fisicamente, intelectualmente, sentimentalmente, eu estou realmente exausto, porque é de manhã até de noite, eu respiro, eu vivo isso, é assim, assado. E eu estava saindo de férias um ano, faz anos isso, e eu lembro que quando eu estava saindo, veio a palavra de Deus a mim, cuidado para não amar o mundo, porque aquele que ama o mundo se torna inimigo de Deus. Eu precisava ser preventivamente apacentado. Ser cristão é um estilo de vida. Eu estava passando por uma pressão absurda ministerial, porque eu assumi o ministério com 21 anos, numa condição de que a igreja tinha dívidas em tudo, até dívida no nome de pessoas de igreja, telefone, essas coisas, contador, aluguel, taxas, o que você imaginar de coisas. E aí eu assumi a igreja numa condição, eu não tinha carro, eu morava longe da igreja, tinha crianças pequenas, e toda aquela condição. Embora 2 meses nós pagamos todas essas contas, quando eu dobrei o joelho sozinho na igreja, a mim veio a palavra do Senhor, em Filipenses 1,6, aquele que te chamou, te aperfeiçoará, e te garantirá, irá prover na tua vida, até o dia da vinda do Senhor. A palavra de Deus, ela vem de encontro e ela entra no nosso coração de uma forma que você não vai conseguir resistir, porque ela te mantém mais do que as visões arrebatadoras. Escute o que eu estou falando. O problema, quarto ponto, o problema, ele é pessoal. O problema é pessoal, quando você se rebela contra a palavra. É a experiência contra a palavra. Veio a mim a palavra do Senhor, e aí você aceita ou você rejeita? Ou você é daquele crente sobrenatural que, quando a palavra vem, você grita e você diz assim: eita Jeová, pega ele Jeová. O Senhor está passando, o Senhor está falando com estreito com alguém aqui. Eita, meu irmão, a palavra que vem para o outro, ela não altera nada na minha vida. E muitas pessoas realmente gostam de esconder apontando. Muitas pessoas gostam de esconder apontando. A palavra que altera a minha vida é a palavra que vem a mim. E essa palavra aqui, antes de eu levar ela para você, antes de levar para essas pessoas que estão assistindo ou escutando em outros lugares, ela veio a mim. Aqueles que a escrevem e vibram, aqueles que choram, aqueles, meu irmão, que a palavra vai ao seu encontro e eles têm uma convulsão de sentimentos. A palavra vem ao encontro. Mas há algumas pessoas que simplesmente mudam o comportamento a favor da palavra, sem um monte de convulsão, sem bater o pé, sem sair girando, ou seja o que for, ou mesmo algumas esquisitices por aí, porque é algo que está pregado em você, e você não vai conseguir tirar. Você não vai conseguir tirar. Meus irmãos, teve momentos na minha vida que eu simplesmente precisava de perseverança, simplesmente assim: Senhor, a minha vontade é chegar e falar um monte para ele, para ela, fazer isso ou fazer aquilo. Aí Deus respondeu, Hebreus 10, 35 ao 39, necessitais de perseverança, porque depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque o meu justo viverá a sua fé, mas se recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, nós somos da fé que perseveram para a conservação. A palavra de Deus, ela vem de encontro e ela nos apacenta. Quantos anos de ministério? 41 anos. Quantas vezes essa expressão acontece no livro de Jeremias? Meu irmão, vem a mim a palavra de Deus? Mais de 50 vezes.
Mais ou menos nesses 41 anos, mais ou menos a cada 9 meses. Jeremias geme, Jeremias sofre, Jeremias chora, e mais uma vez veio a palavra do Senhor. Jeremias cresce, nasce, Jeremias, meu irmão, veio a palavra do Senhor. No templo alguém o ofende, no templo alguém o tenta, e ele pode pensar, eu vou fugir, eu vou começar de outra forma. Então veio a palavra do Senhor. Jeremias, pelo mesmo povo que ele serviu, o lançou no poço, sujo de lama, desnutrido. Mas aí veio a palavra do Senhor. Eu posso estar do lado de um líder ímpio, como Jeremias estava ao lado de Bazu, um líder terrível. Mas aí a palavra do Senhor vem de encontro ao coração de Jeremias e diz para ele: não não pare. Um versículo certo vem e é a revelação de Jeremias. O entendimento do alto o renova em ânimo. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Quinto ponto: o que te impede de dizer sim ao teu chamado? Hoje é o terceiro domingo do mês, hoje à noite nós temos teatro, tem apresentação, tem uma série de coisas, porque, por enquanto, a nível de pessoas ministeriais, pessoas que ajudam, a gente consegue fazer uma vez só no dia, né? Como vai ser feito hoje à noite. Mas, o que impede você de responder o seu chamado? Pastor, eu já fiz muita coisa errada, hein, meu irmão? Antes de você estar formado, antes eu já te conhecia. A minha mãe, pastor, tentou me abortar, e uma série de coisas que eu descobri depois, por isso aquilo. Quando você vai fazer a anamnese de um paciente, por exemplo, você chega a perguntar até como é que foi a gestação, né? Se tem oportunidade de conversar com o pai, com uma mãe, ou uma mãe pelo menos, você pensa, como é que foi a gestação, ou como é que foi isso ou aquilo. Por quê? Porque está sendo construído o subconsciente, que é algumas respostas da vida, muito espontâneas, que a pessoa não entende o porquê. Mas antes de você ser formado no ventre, pastor, sabe o que é que eu não respondo o meu chamado direito? Eu casei com alguém que não aceita esse chamado. Antes de você ser formado no ventre, o Senhor já havia te chamado. Sabe o que é, pastor? Eu tenho limitações físicas aí, eu tenho limitações de idade, eu tenho limitações financeiras. Antes de você estar no ventre, o Senhor havia te chamado. Eu sofri traumas de infância, antes o Senhor já havia te chamado. O que Deus está falando para Jeremias é que antes de tudo isso acontecer na vida dele, antes o Senhor veio. Tudo o que aconteceu veio depois do seu chamado. Deus chegou primeiro. Antes de você sair da madre da sua mãe, o Senhor já estava na sua vida, porque você só nasceu por um propósito: responder o motivo do teu nascimento. O inimigo chegou atrasado, porque Deus chegou primeiro. O nosso inimigo, ele teve que se retirar, porque Deus já havia te escolhido para a vida. O que você passou não altera a decisão de Deus a seu respeito. Deus te conhecia antes, Deus te conhece depois. Deus sempre te conheceu. E isso é conflitante, porque eu sei quem eu sou, porque você sabe quem você é. Tem uma frase de Charles Spurgeon que ele diz bem assim: se as pessoas falam mal de você, não ligue tanto assim, você sabe que você é bem pior. Isso é conflitante. Nós nos reprovamos muito bem. Por que quando você está conhecendo uma pessoa, você muda? Não é? Antigamente tinha um medicamento que algumas pessoas tomavam, muito perigoso, chamado subtramina. Hoje ele se tornou um componente só de outros medicamentos. O que a subtramina fazia? Fazia a pessoa emagrecer, acelerava o metabolismo, tirava a fome da pessoa, e era chamado de remédio do amor, ou pílula do amor. E a pessoa tomava aquilo. Por quê? Porque ela não se aceita. Não se aceita fisicamente, não se aceita intelectualmente, ela não se aceita, ela se reprova. E aí, quando conhecia o outro, gradativamente a pessoa ia se folgando num monte de coisa da vida. Porque o nosso corpo, ele é a resposta do nosso estilo de vida. Não adianta fazer essas dietas da lua não sei o quê, dieta sei lá, de ponta cabeça, dieta, não adianta. O nosso corpo, ele é a resposta da nossa filosofia de vida.
Se você tem exercício, se você não tem nada de exercício. Não é só genética, não é só tendência, não. É o nosso estilo de vida. Escute o que eu estou falando. O nosso corpo é mutante e ele vai se adaptar ao nosso estilo de vida. Às vezes você vê essas pessoas que cuidam de idosos, que tem que levantar, eles vão ter as costas mais largas em cima, já andam, em vez de andar com o braço assim, já andam com o braço assim. Não é? Atletas, você vê pessoas que correm, geralmente emagrecem, são magros, as pernas são mais torneadas. Pessoas com a nuca mais curta, geralmente, porque o jeito de levantar peso tem uma facilidade para isso. N situações. Quando a mulher está grávida, o corpo dela muda. Quando ela ganha neném, o corpo dela muda, porque o nosso corpo, ele é resposta disso. Mas então, meu irmão, eu tenho falado dessas coisas para você, porque a gente não se aceita, muitas vezes, a ponto de mudar um estilo de vida. A gente não se aceita, a gente se reprova em muitas coisas, de uma forma muito forte. Por que Deus vai querer chamar alguém que se reprova? Não é? Tem até música que diz que eu não entendo o que ele viu em mim. Eu não entendo. Uma música do Apacentar, né? Como é que é o nome? Apacentar, não é Apacentar Nova Iguaçu. Toque no Altar. Toque no Altar. Ele canta uma música: a quem tenho eu no céu além de ti, e não há na terra quem eu queira mais que a ti. E aí ele fala, e ele não entende o porquê Deus o chamou. Ele não entende, porque ele não tem dignidade, ele não tem estrutura, ele não tem nada atrativo aos próprios olhos. Mas antes que você se formasse, o Senhor já havia te chamado, Ele colocou valores em você, que você só vai conhecer e entender quando você estiver nele, e você vai começar a entender o que é graça, o que é amor de verdade. Paulo disse que o amor de Cristo nos constrange. Será que se as pessoas soubessem o quanto, meu irmão, o quanto o Senhor as ama, será que se subjugariam em tantas coisas assim? Será que se soubesse o tamanho das dores que uma pessoa tem, também ouviriam essas pessoas? Ou ficariam decepcionadas? Meu irmão, nem você se ouviria, dependendo do que você faz, sozinho e escondido. Mas Deus sabe de tudo, e ainda assim nos chama, e ainda assim nos convida. Tem algo que explode no nosso peito. O Deus da nossa vida, a pessoa que mais importa na vida de Jeremias, disse para Jeremias: eu sei que também cabe a mim, eu te conheci. Deus sabe sobre tudo, e mesmo sabendo sobre tudo, de janeiro a dezembro lhe quer, escolheu você. Confia nele, dê propósito na sua vida, pare de ser alguém somente de auditório. O Senhor está chamando você, meu irmão, para firmar passos específicos, e isso é uma caminhada, isso é importante. Isaías 58:11 diz: o Senhor te guiará continuamente. Antes, meu irmão, você precisa entender que confiar em Deus é o segredo para a vida. Êxodo capítulo 5, do versículo 1 ao 9, Faraó deixa um recado para aqueles que queriam responder o convite de Deus: eu vou aumentar a carga sobre vocês. Está entendendo algumas coisas? Aumentar a carga de trabalho dessa gente, para que eles não adorem, para que eles não priorizem, para que eles estejam cansados e preocupados. O excesso de trabalho pode estar sendo usado para te afastar de uma vida de adoração ou de uma vida com Deus. O que faz gerar desculpas boas para despriorizar a fé na graça provedora de Deus, para aqueles que respondem corretamente o motivo do seu nascimento. Eclesiastes capítulo 4, versículo 6 diz: melhor é a mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Eu só quero que você reflita sobre o objetivo da vida frenética e se alerte com relação às lógicas da tua vida. Aprendamos com Jeremias, meu irmão, que mesmo diante das dificuldades, ele respondeu o chamado de Deus como deveria. O Senhor está chamando você. O Senhor quer moldar você, e Ele está moldando você.
E você sabe que eu estou falando isso, e você sabe que o Senhor está ministrando sobre você, porque isso arde no teu peito. A palavra de Deus vem de encontro. Se coloque em pé em nome de Jesus, porque eu vou orar por você. A palavra de Deus veio ao encontro. Os fardos podem estar aparentemente maiores, mas a palavra de Deus veio ao encontro. E ela pode construir e reconstruir onde não havia nada, onde as coisas estavam destruídas. Ele pode fazer muito mais do que aquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Amém?